Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento diz respeito às fronteiras da ciência para aumentar a capacidade cognitiva e superar as limitações físicas e psicológicas dos seres humanos. Este tema que nós estamos aqui abordando, em certa medida, é uma complementação do que abordamos no nosso último vídeo, quando tratamos da inteligência artificial. Nesta oportunidade, quando apresentamos esse vídeo, ressaltamos que a superinteligência artificial vai possibilitar avanços científicos e tecnológicos extraordinários e que não teria sentido haver avanços científicos e tecnológicos extraordinários sem que houvesse também avanços científicos extraordinários aplicáveis ao desenvolvimento dos seres humanos. Naquela oportunidade, ressaltamos a necessidade de que a humanidade, tendo que lidar com as ameaças internas de pandemias, terremotos, a mudança climática catastrófica que poderá ocorrer em nosso planeta, e também possibilitar que os seres humanos possam realizar viagens espaciais, consideramos que a superinteligência artificial seria muito importante também, no sentido de dotar os seres humanos da capacidade cognitiva, da capacidade física e psicológica, a fim de poder realizar viagens espaciais e, com isso, buscar novos planetas onde possam se estabelecer nas condições extremas de ameaça à sua sobrevivência na Terra. O que nós vamos tratar aqui é exatamente do avanço científico e tecnológico que possibilite o aumento da capacidade cognitiva e a superação das limitações físicas e psicológicas dos seres humanos. Nosso objetivo é demonstrar aqui, nesta oportunidade, a extrema necessidade de criação de seres humanos mais evoluídos biologicamente, com o uso da ciência e da tecnologia, para fazer com que desafiem os limites impostos pela natureza e sobrevivam como espécie hoje e no futuro. É preciso fazer com que ocorra a formação de super-homens e super-mulheres, conforme eu afirmei no vídeo anterior, que poderá ser alcançada a partir do uso da ciência e da tecnologia, com o uso da biotecnologia, nanotecnologia e neurotecnologia, para aumentar a capacidade cognitiva e superar as limitações físicas e psicológicas dos seres humanos. Esta situação poderá ser alcançada através de um movimento chamado transhumanismo, que é uma filosofia que se propõe a erradicar, de qualquer forma, o sofrimento causado por doenças, o envelhecimento ou mesmo a morte dos seres humanos. Ainda bem, o movimento transhumanista tem por objetivo erradicar de qualquer forma o sofrimento
causado por doenças, o envelhecimento ou mesmo a morte dos seres humanos, além de alcançar as máximas potencialidades em termos de desenvolvimento humano. Este seria o objetivo deste movimento transhumanista que teve início a partir da segunda metade do século XX. Com o transhumanismo, o que se busca é fazer com que os seres humanos sejam capazes de se transformar com o uso da ciência e da tecnologia para adquirir habilidades tão grandemente expandidas a partir da condição natural, de modo a merecer o rótulo de pós-humano, deixando em segundo plano a evolução biológica. Enquanto o humanismo clássico acredita apenas na educação e na cultura como transformadores do ser humano, o transhumanismo considera que isso não é suficiente. A evolução humana tem que evoluir, tem que contar com a ciência e a tecnologia. Isso significa dizer que a ciência e a tecnologia deveriam intervir para exercer o controle da própria evolução humana, para torná-la uma evolução dirigida e planejada. Esta evolução seria não somente biológica, mas também tecnológica. A ideia de aumentar a capacidade do corpo humano através da ciência e tecnologia é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde o momento em que os seres humanos criaram ferramentas e aprenderam a usar o fogo e promoveram avanços científicos e tecnológicos ao longo do tempo, a humanidade foi ultrapassando suas limitações biológicas. A evolução deu à humanidade a inteligência mais sofisticada do que qualquer animal do planeta, que possibilitou aos seres humanos usá-la com o conhecimento da ciência e tecnologia adquirido, superar suas limitações biológicas. É isso que tem acontecido ao longo da história da humanidade. Como exemplo do uso da ciência e tecnologia nesta direção, temos a manipulação genética da espécie humana, que é possível com a criação em laboratório de novos genes, que podem modificar o código genético para serem capazes de, por exemplo, bloquear a replicação de vírus, tornando nossas células imunes a ataques. Esta seria a forma de proteger os seres humanos de futuras pandemias, como a do novo coronavírus. A modificação do genoma humano aumentaria gradualmente, até finalmente transformar o ser humano em uma nova espécie biológica. Esta é a pretensão do movimento transhumanista. Outro exemplo do uso da ciência e tecnologia para superar as limitações biológicas dos seres humanos consiste no uso da inteligência artificial, conforme nós abordamos no vídeo anterior. Ligada à computação, que pode transferir o conteúdo da nossa mente, com lembrança do passado e traços da nossa personalidade, para um disco rígido de computador, método conhecido como carregamento da mente ou mind uploading. À medida que as tecnologias da computação avançam ao lado da biotecnologia, há uma crescente convergência entre as duas, na forma de interfaces neurais, que no futuro podem abrir a porta para conectar a mente humana diretamente a uma inteligência artificial. No vídeo anterior, nós abordamos as potencialidades
representadas pelo advento da superinteligência artificial. Esta seria uma das formas de utilização da inteligência artificial, conectando a mente humana diretamente a uma inteligência artificial, a um computador, a fim de facilitar um maior aprendizado, transferência mental e superar condições neurológicas. Esta é a ideia do transhumanismo, teoria que acredita que o uso da ciência e tecnologia pode não apenas superar as limitações biológicas da espécie humana, mas também ajudar a criar uma nova categoria de seres humanos evoluídos, até mesmo com a conquista da imortalidade. Existe há muito tempo a obsessão humana de prolongar a vida e até mesmo vencer a morte. Os alquimistas tentaram, durante séculos, encontrar a fórmula que possibilitasse exatamente a imortalidade. Vencer a morte é um dos propósitos do transhumanismo. No passado, o homem procurava superar a morte através das religiões. E ainda acontece hoje em dia, em muitas partes do mundo. Na era contemporânea, há a crença de que é possível vencer a morte com o uso da ciência e da tecnologia. A crença de que se não é possível vencer a morte, mas de que seria possível prolongar a vida, se apoia no fato de que a expectativa de vida do homem evoluiu de 30 anos em 1500, no ano 1500, 37 anos no ano 1800, 46 anos e meio em 1950 e 80 anos em 2012. Então, houve uma evolução de 30 anos, de 1500, para 80 anos em 2012. Se nós levarmos em conta o início do século XX, por exemplo, que era a expectativa de vida, que era da ordem de 45 anos, hoje a expectativa de vida corresponde a 80 anos. A conquista de uma existência mais longa, no século XX, resultou de quê? Da melhoria das condições sanitárias nas cidades. Aí houve a contribuição da ciência e da tecnologia, a criação de serviços públicos de saúde, e houve a contribuição da ciência e da tecnologia. Além disso, a ciência descobriu vacinas e antibióticos que possibilitaram a prevenção de doenças e o controle de epidemias. O aumento do nível educacional e de renda contribuiu também para melhorar a qualidade de vida e ampliar ainda mais a longevidade na terceira, ou talvez possamos dizer quarta idade. O ano de 2045, já lhes falei sobre isso no vídeo anterior, em que abordamos a superinteligência artificial. O ano de 2045 marcará o início de uma era em que a medicina poderá oferecer à humanidade a possibilidade de viver por um tempo jamais visto na história. Fazendo um pequeno parênteses, 2045 é importante observar que é o ano em que se prevê que serão construídas máquinas mais inteligentes do que o homem. 2045 também será um ano em que a medicina poderá oferecer à humanidade a possibilidade de viver por um tempo jamais visto na história. Órgãos que não estejam funcionando poderão ser trocados por outros melhores, criados especialmente para nós.
partes do coração, do pulmão e até o cérebro poderão ser substituídos. Minúsculos circuitos de computador serão implantados no corpo para controlar reações químicas que ocorrem no interior das células. Estaremos a poucos passos da imortalidade. Esta é a previsão de um grupo de cientistas conhecidos por ocupar a vanguarda de pesquisas que permeiam temas como a ciência da computação, a biologia e a biotecnologia. Entre eles estão George Church, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Albert de Grey, o gerontologista e biomédico especializado em anti-envelhecimento, e o engenheiro Raymond Kurzweil, do Massachusetts Institute of Technology. Eles são os líderes de uma espécie de nova filosofia batizada de singularidade. Na medicina, os arautos da imortalidade afirmam que ela não nada mais é do que uma consequência real de uma revolução em curso, que já faz disparar em velocidade sem precedentes o aumento da expectativa de vida humana. Considerando a rapidez das inovações, uma pessoa nascida em 2050 terá 95% de chance de viver 1000 anos, segundo os arautos da imortalidade, esses pesquisadores. Uma pessoa nascida em 2050 poderá viver 1000 anos com a probabilidade de 95%. Isso segundo Aldred de Grey, pesquisador Aldred de Grey. Neste momento, o grupo que eu citei de cientistas está envolvido no crescimento da Universidade das Singularidades, já instalada no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Fazendo analogia com bactérias unicelulares, que vivem há milhões de anos sem envelhecerem, os integrantes desta Universidade da Singularidade afirmam que nossas células germinativas, como óvulos e espermatozoides, também podem viver indefinidamente, os quais afirmam acreditar no maior prolongamento na vida humana. A certeza desse grupo de pesquisadores no sucesso de suas pesquisas está sustentada nos avanços já obtidos e naqueles avanços que certamente virão. Na opinião desses pesquisadores, a partir dos recursos que temos atualmente, uma criança nascida hoje poderá viver pelo menos até os 150 anos. Um dos campos nos quais os avanços foram mais notáveis é o das células-tronco. Na área da cardiologia, experimentos com 16 portadores de insuficiência cardíaca, todos eles tiveram parte do tecido do coração regenerado, com células-tronco, retiradas do próprio órgão. A substituição de órgãos doentes por outros sadios é outra das ações apontadas pelos cientistas para justificar a crença em uma vida espetacularmente longa. Já se conseguiu criar e implantar em seres humanos traqueia, bexiga, uretra e vasos sanguíneos. E há experiência de implante de mais órgãos, entre eles o coração e o fígado. Um dos fatores mais importantes associados ao tempo de vida de um ser humano é a sua genética. Seu DNA aponta qual será a sua vida média e também poderá trazer alterações que predispõem ele ou ela a doenças. Por isso, boa parte dos esforços está concentrada em inventar recursos que interfiram no material genético de cada pessoa. Evitar os possíveis danos que os alimentos podem causar ao DNA também é um ponto de apoio da ciência que busca imortalidade. O principal representante da Universidade da Singularidade, o engenheiro Raymond Kurzweil, segundo ele, uma dieta de restrição calórica,
com apenas os nutrientes necessários para a vida, pode nos levar a viver muito mais. Esses são apenas exemplos dos instrumentos disponíveis atualmente para fazer com que a raça humana ultrapasse limites de longevidade. Outro pesquisador que se dedica ao estudo da longevidade humana é Lawrence Alexander, cirurgião, urologista e neurogeneticista, que anunciou que a sequenciação do genoma permitirá chegar à medicina personalizada, guiada por nossas características genéticas, que através da modelagem realizada com computadores cada vez mais poderosos, e aí é que entra a superinteligência artificial, poderemos entender o corpo humano. Segundo Lawrence Alexander, o progresso se desenvolverá em 3 ondas. Primeiro, com a eletrônica médica, que já pode agora, através de implantes no cérebro, tratar a doença de Parkinson, tratar a depressão e doença de Alzheimer. Em seguida vem a onda de bioengenharia, que estuda e desenvolve instrumentos essenciais à manutenção da vida, como, por exemplo, esfigmomanômetros, hemodiálise, bombas de infusão, bombas de sangue, pulmões artificiais, desfibriladores, incubadoras neonatais e, finalmente, a nanomedicina, que é a medicina em escala microscópica, que possibilita utilizar partes ou componentes artificiais no corpo humano e, com isso, melhorar o desempenho do corpo humano e solucionar problemas de saúde da pessoa. A partir de 2020, poderemos esperar décadas de vida extra, segundo Lawrence Alexander, cirurgião, urologista e neurogeneticista. É possível chegarmos, segundo Lawrence Alexander, a uma expectativa de vida que não podemos imaginar hoje. O biogerontologista inglês Aldridge Gray, ligado à Universidade da Singularidade, está convencido de que o envelhecimento é um processo biológico que pode perfeitamente ser controlado. Esta é a opinião dele. Da mesma forma que a ciência já conseguiu combater muitas doenças que antes eram tidas como incuráveis. De Grey, que é formado em ciência da computação, mas se tornou um dos principais teóricos do mundo em longevidade humana, comparou o corpo humano a um carro, a um automóvel. No caso do automóvel, com manutenção periódica e adequada, conserta um defeito aqui, põe um lubrificante ali, troca uma peça velha acolá, dá para aumentar significativamente a vida útil de um carro. Já no caso do corpo humano, embora seja muito mais complexo do que um carro, De Grey acredita que é possível fazer o mesmo, combatendo regularmente os processos que levam ao envelhecimento e à morte das células. Não há, na comunidade científica, muitos defensores das previsões fantasiosas de De Grey. A opinião predominante é de que, a despeito de toda a tecnologia, não deverá haver avanços significativos na longevidade humana em um futuro próximo. Sobre o assunto, cientistas reunidos em um painel promovido há alguns anos pela revista Scientific American não deram motivos para muito otimismo. Considerando todas as conquistas iminentes, como a terapia gênica e a possibilidade de substituição de quase todos os órgãos naturais, e mesmo a hibernação humana, a expectativa de vida no planeta alcançará, quando muito, de acordo com a opinião expressa neste painel,
não ultrapassará, não alcançará, quando muito, 140 anos em 2500. Veja bem, 2500. O futuro dirá, entretanto, quem tem razão. Então há contestações quanto à possibilidade da ciência realizar alcançar esse objetivo da longevidade. Estou falando especificamente desse caso. Como fazer com que o ser humano melhore significativamente em questão de décadas, ou mesmo de alguns anos? A resposta que se coloca é o transhumanismo, conforme já afirmei anteriormente, que é um movimento determinado a usar tecnologias revolucionárias para transformar a humanidade em algo superior. Um ser transhumano, ou seja, um ser transhumano, quer dizer que foi objeto de uma intervenção da ciência e da tecnologia, é alguém que deu esse passo e atualizou seu corpo de uma maneira que não apenas corrige deficiências que apresente, para que se comporte como desejado, mas que substitui algo também, mesmo funcionando bem, faça mais do que é biologicamente possível. Então a intenção é não apenas resolver problemas que eventualmente o indivíduo apresente, mas fazer com que o desempenho, o comportamento do ser humano seja melhor do que seria se nada fosse feito. O transhumanismo é possível por causa de algo conhecido como neuroplasticidade. Isto é a capacidade dos neurônios em nosso cérebro de fazer novas conexões e reconfigurar sua rede em resposta a novos estímulos, informações, traumas ou disfunções. É isso que acontece com o nosso cérebro. Ele reconfigura a depender de estímulos, informações, traumas ou disfunções que ocorram em nosso organismo. Os exemplos incluem aprender novas habilidades, lembrar de informações, pessoas ou eventos, fazer movimentos complexos com nossos corpos, sem pensar conscientemente sobre isso. Alguns autores acreditam que a humanidade já seria transhumana, porque o progresso da medicina nos últimos séculos ultrapassaram significativamente a espécie humana. Ou melhor, que o progresso da medicina nos últimos séculos alteraram significativamente a espécie humana. No entanto, ela não se realizou de forma consciente e, portanto, transhumanista. Quer dizer, não seria propriamente transhumana porque não houve uma ação consciente nessa direção. O ano de 1990 é visto como um ano de mudança fundamental na existência humana pela comunidade transhumana, com o primeiro estudo de terapia gênica, bebês projetados, bem como de aumento da mente com o World Wide Web, ou seja, a internet, tudo surgindo naquele ano. É importante levar em consideração que as mudanças sofridas pelos seres humanos através do transhumanismo trariam consequências que influenciariam todas as áreas do conhecimento. Não é só a ciência e a tecnologia que devem lidar com a melhoria dos seres humanos. É preciso haver uma abordagem ética e filosófica para lidar com essa possibilidade. Pensadores transhumanistas já estudam os potenciais benefícios e perigos de tecnologias emergentes que poderiam superar as limitações humanas fundamentais, bem como a ética do uso de tais tecnologias. Sobre essa questão dos perigos,
e das restrições quanto à adoção do transhumanismo, no sentido de fazer com que o ser humano evolua do ponto de vista da capacidade cognitiva, do ponto de vista físico e psicológico, quero fazer aqui referência a uma pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Pietra Divan, que tomou conhecimento do nosso artigo, do nosso vídeo, abordando a questão da superinteligência artificial, e ela afirmou que defendeu a tese de doutorado dela em 2020, combatendo essa tese da utilização da ciência e tecnologia com esse propósito do transhumanismo. E eu ainda não li a tese de doutorado da doutora Pietra Divan, pretendo fazer, e se efetivamente ela apresentar argumentos sólidos que façam com que eu mude minha opinião a respeito da questão do transhumanismo, eu farei um novo vídeo procurando apresentar os pontos por ela defendidos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que não há unanimidade com relação à questão do transhumanismo. É evidentemente que existe um lado positivo do propósito do transhumanismo, buscar erradicar qualquer forma de sofrimento causado por doenças, pelo envelhecimento, ou mesmo pela morte. E também ao fazer com que as pessoas, os seres humanos, alcancem suas máximas potencialidades em termos de desenvolvimento. Não apenas para sobreviver às ameaças internas existentes no planeta Terra, conforme lhes falei, representadas, por exemplo, além das doenças, por pandemias, a mudança climática catastrófica, que podem afetar as pessoas, as condições de vida da população da Terra, mas a contribuição do transhumanismo também contribuiria no sentido de dotar os seres humanos da capacidade de fazer frente às ameaças vindas do espaço sideral, ao realizar viagens espaciais em busca da sua sobrevivência como espécie no universo em que vivemos. O transhumanismo associado à superinteligência artificial, no meu entendimento, são os recursos que possibilitariam capacitar a humanidade para alcançar esses objetivos. As ameaças internas ao planeta Terra, à sobrevivência da humanidade, dizem respeito, como já lhes falei, a pandemias, como a atual pandemia mortal do novo coronavírus, e outras pandemias que possam surgir no futuro, terremotos, e a mudança climática catastrófica, que poderá alterar as condições do clima da Terra e comprometer a própria vida em nosso planeta. E isso tudo poderá ocorrer a partir de meados do século XXI. É muito interessante que há uma convergência entre essas situações catastróficas que poderão acontecer em meados do século XXI, como, por exemplo, a emergência da superinteligência artificial também em meados do século XXI. Como também as possibilidades que se apresentam
com o transhumanismo também a partir de meados do século XXI. Quer dizer, então, de um lado, haveria a emergência das crises e, de outro lado, nós temos as soluções que poderiam ser utilizadas no sentido de beneficiar a humanidade. Então, essa é a tese que eu defendo, né? As ameaças externas à sobrevivência da humanidade dizem a respeito à colisão de asteroides, que são meteoros e cometas, sobre o planeta Terra, o afastamento da Lua em relação à Terra, que pode provocar mudanças climáticas catastróficas. O primeiro efeito seria sobre o movimento das marés, e isso afetaria, evidentemente, a vida sobre o ambiente marinho, com repercussões sobre a existência da humanidade. Então, esse afastamento da Lua em relação à Terra trata-se de uma ameaça à sobrevivência da humanidade. A existência, por exemplo, de planetas órfãos, ou planetas errantes, que vagam pelo espaço sideral, são planetas que não estão vinculados a nenhuma estrela, como é o caso do nosso planeta Terra, que está vinculado ao Sol, gira em torno do Sol, mas o planeta errante não tem nenhum Sol em torno dos quais eles estejam vinculados. Mas esses planetas errantes podem simplesmente colidir com o planeta Terra. Oportunamente vamos apresentar um vídeo em que nós vamos detalhar todos esses aspectos dessas ameaças vindas do espaço, para que possam ter uma clara compreensão dos riscos que se encontram no espaço sideral e que podem comprometer a nossa existência. Então, como eu disse, a existência de planetas órfãos vagando pelo espaço sideral é uma ameaça que podem colidir com o planeta Terra. Outra é a explosão de supernovas, que são estrelas em final de vida, que no final de suas vidas podem liberar radiação gama. E se essa radiação gama se direcionar para o planeta Terra, então seria o fim da existência de vida em nosso planeta. Outra ameaça é a colisão de galáxia Andrômeda com a galáxia Via Láctea, onde se localiza o Sistema Solar. Outra ameaça é a morte do Sol. Claro que não vai acontecer no futuro próximo, mas vai acontecer inevitavelmente daqui a 4 bilhões de anos, quando o Sol deverá aumentar em volume. E aumentando de volume, então, significa que vai incorporar, digamos assim, torrar, vamos dizer assim, o planeta Terra, né? E também o fim do universo em que vivemos, que também nós vamos mostrar quais são os cenários para o fim que o nosso universo poderá ter. E diante da possibilidade da existência, e isso é um fato que ainda está para ser constatado pela ciência, de universos paralelos, é importante que se desenvolvam avanços científicos e tecnológicos que possibilitem ao ser humano, inclusive, ir em direção a universos paralelos. Bem, para que a humanidade possa, digamos assim, fazer frente a todos esses desafios, ele tem que ter capacidade cognitiva, capacidade física e psicológica aumentada em relação às condições atuais, para que possa fazer frente a tudo isso. Que possa, por exemplo, fazer viagens espaciais. O transhumanismo teria que dotar os seres humanos desta capacidade,
para sobreviver, para os seres humanos sobreviverem a essas ameaças internas ao planeta Terra e também aquelas ameaças externas vindas do espaço sideral, que possibilitem protegê-los. Além dos recursos científicos e tecnológicos que permitam evitar danos que poderão ser proporcionados à humanidade para evitar a colisão de grandes asteroides sobre o planeta Terra, com o uso de poderosos foguetes capazes de atingi-los e desviá-los de sua rota, lidar com a possibilidade de colisão de planetas órfãos com a Terra, monitorando sua aproximação da Terra, estabelecendo planos de fuga da humanidade para colônias espaciais construídas no sistema solar e monitorar a explosão de supernovas para, quando ela ocorrer, estabelecer planos de fuga da humanidade para colônias espaciais construídas no sistema solar, implantando, como já disse, colônias espaciais em Marte, Titã, que é uma lua de Saturno, Calisto, que é uma lua de Júpiter, e no planeta anão Plutão, que são alternativas possíveis de ocupação pelos seres humanos. Para que isso aconteça, a humanidade precisa adquirir capacidade biológica através do transhumanismo, com o uso de recursos científicos e tecnológicos para viver fora da Terra e realizar viagens espaciais dentro do sistema solar para alcançar outro planeta habitável que orbite outra estrela próxima do sistema solar e também buscar uma saída para um universo paralelo, conforme já lhes falei, antes que ocorra o fim do nosso universo. A capacidade dos seres humanos de desafiar os limites impostos pela natureza é absolutamente necessária para assegurar sua sobrevivência como espécie hoje e no futuro. As ameaças imediatas quanto às futuras não serão enfrentadas com sucesso sem um avanço da ciência e tecnologia, que é o passaporte para a sobrevivência da humanidade. É, entretanto, muito grande o risco de que, nas condições atuais, governantes mal intencionados utilizem a ciência e tecnologia para servir a seus interesses maléficos. Importante fazer aqui um pequeno parêntese para ressaltar que já houve ações nessa direção no passado recente, no século XX, quando a Alemanha nazista realizou testes em seres humanos, pesquisas em seres humanos, visando exatamente aumentar a capacidade biológica, por exemplo, de soldados que pudessem, por exemplo, ficar acordado mais tempo do que o necessário para poder realizar ataques constantes e durante o conflito mundial. Muitas drogas foram utilizadas nesse sentido, como o Pervitin, pelos soldados alemães, né? Além de outras drogas que a Alemanha nazista utilizou para aumentar a capacidade biológica dos soldados nas frentes de batalha. Evidentemente que, quando governantes mal intencionados se utilizam desses instrumentos para atingir seus maléficos interesses, isso evidentemente não representa uma ameaça. Para que o transhumanismo seja levado avante, é preciso incorporar o princípio do bem comum
em todos os projetos científicos e tecnológicos que visam aumentar a capacidade cognitiva e superar as limitações físicas e psicológicas dos seres humanos. A ciência e a tecnologia devem ser desenvolvidas para o bem comum da humanidade. Esse ponto eu destaquei na nossa apresentação a respeito da superinteligência artificial. O mesmo se aplica ao transhumanismo. A ciência e a tecnologia devem ser desenvolvidas para o bem comum da humanidade. O princípio do bem comum em todos os projetos de transhumanismo no mundo só será possível colocar em prática com a existência de governos democráticos em cada país. O que eu entendo que os governos democráticos seriam governos merecedores de confiança, ao contrário dos governos autoritários, ditatoriais, que são governos que atentam não apenas contra a democracia, mas também contra a dignidade da pessoa humana. Então é preciso que haja governos democráticos em cada país. E também um governo democrático mundial, sem o qual a humanidade poderá ficar à mercê de governantes mal intencionados. Esse ponto eu destaquei quanto aos riscos da superinteligência artificial que poderia ser utilizada também por governantes mal intencionados. Para evitar que isso aconteça, é necessário que em cada país do mundo prevaleça governo democrático. E mundialmente nós tenhamos um governo democrático mundial. Fato este que não existe. Então nós temos que criar essas instituições. Temos que criar um movimento que permita alcançar este objetivo. É preciso, portanto, que haja governo democrático em cada país do mundo e um governo democrático mundial que faça com que esses objetivos possam ser atingidos. Esta é a mensagem que aqui eu deixo, meus amigos, a respeito deste tema, que é um tema da maior importância, porque observe que nós tratamos de ações voltadas para o enfrentamento de doenças, aumentar a expectativa de vida das pessoas e possibilitar a nós, seres humanos, as gerações futuras, quando se defrontarem com as ameaças, sobretudo vindas do espaço, que elas tenham capacidade também de realizar viagens espaciais e viver em sua existência em outros planetas, onde as condições de sobrevivência sejam as mais problemáticas possíveis. Eu entendo que a ciência e a tecnologia podem contribuir no sentido de que formemos seres humanos com capacidade de enfrentar todos esses desafios. Então fica aqui essa mensagem e espero que elas tenham sido úteis para todos vocês e que reflitam efetivamente sobre tudo aquilo que nós falamos. Da importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento não só da superinteligência artificial, mas também dos seres humanos, no desenvolvimento humano. A ciência e a tecnologia se utilizaram. Mas é importante que, além de batalhar no sentido de que a ciência e a tecnologia seja capaz de realizar esses objetivos, é que nós também nos preocupamos em criar instituições em cada país do mundo, em escala planetária, um governo mundial que seja capaz de garantir que a ciência e a tecnologia
seja utilizada para o bem e não para o mal. Meu abraço fraternal para todos.